Olá, pessoal! É muito bom ter todo mundo aqui hoje para mais uma análise incrível. Hoje a gente vai fazer um mergulho muito especial. Vamos celebrar e entender a fundo o legado histórico e afetivo da família Barbosa Martins. Através dessa jornada visual, a gente vai ver como uma tradição tão rica não fica só no passado, mas continua viva, vibrante e super presente. É literalmente uma mistura fascinante da bravura de antigamente com o calor de um lar de hoje em dia. E a grande pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: como é que a história colossal da formação de um estado inteiro consegue se conectar com a intimidade de uma reunião de família ao redor de uma mesa? Bom, a resposta está nos detalhes e naquele carinho que é passado de geração em geração, como a gente já vai ver. Seção 1. O jantar da família. 1º de maio de 2026, na Casa da Cidinha. Certo, vamos mergulhar nisso. Olha só para essa mesa na casa da vovó Preta e do Luiz. O cuidado extremo na disposição de cada detalhe é muito evidente. A gente tem essas taças vermelhas brilhantes criando um contraste super sofisticado e, claro, as decorações temáticas do gato preto dando todo aquele peso simbólico ao espaço. Tudo aqui foi pensado para ser elegante, mas ao mesmo tempo com um significado familiar muito, muito profundo. E o clima não podia ser mais convidativo, né? A atmosfera da noite era de pura alegria e descontração. Família toda reunida, o pessoal conversando ali de forma super relaxada à beira da piscina, compartilhando risadas e, claro, criando novas memórias sobre aquela base forte que os antepassados construíram. Seção 2. O toque da vovó Preta, arte culinária e zelo extremo. Mas o que realmente deu o tom de magia para essa noite foi o trabalho orquestrado nos bastidores pela vovó Preta. É um contraste visual muito legal de se notar. De um lado, temos esse pudim de leite esplêndido com essa calda perfeita. Do outro, os pratos temáticos super detalhados. Essa dedicação em juntar uma gastronomia impecável com uma estética tão temática mostra um zelo extremo. É muito mais do que cozinhar, é uma baita demonstração de amor. E já que tocamos no assunto da gastronomia, o cardápio inteiro foi idealizado e confeccionado pela vovó Preta. Sinceramente, de dar água na boca. Teve aquele tradicional arroz cuiabano com banana da terra, um soufflé de chuchu super leve, uma salada bem variada e, para fechar a noite com chave de ouro, a famosa sobremesa nota 10, o pudim de leite. Estava tudo absolutamente maravilhoso. E a gente precisa entender que esse nível de detalhe não é exceção, é a regra. Olha essa frase super espontânea capturada em vídeo durante o jantar. Ela resume com perfeição a dedicação da vovó Preta. É uma paixão verdadeira, aquele tipo de cuidado constante para criar coisas bonitas para a família, seja num prato de comida ou no enfeite da mesa. Seção 3. Gerações unidas no presente. O encontro da família. E no fim das contas, a mesa farta só tem graça quando a gente compartilha com quem a gente ama. Os anfitriões, Luiz Carlos e Maria Aparecida, receberam os filhos Tiago e Larissa, o filho do coração Pablo Augusto e também a cunhada Neide, os primos Thaís e Paulo Tadeu, a consograda Cida Nogueira, o genro Ramão e a nora Fabiana. O ambiente ainda ganhou mais luz com as netas Sôfia e Brenda. Aí uma menção muito especial para a Ayla, que ainda está na barriga da mamãe Larissa e chega agora em julho, garantindo o futuro da família. Essa noite tão memorável ficou eternizada com essa bela mensagem de gratidão. E é super importante ler isso, porque mostra que não foi só mais um jantar. Foi uma homenagem feita com toda a galhardia aos antepassados e também a todos que perpetuam a união no presente. Seção 4. Pioneiros na região da Vacaria. Profundas raízes históricas. Para entender o peso de todo esse legado, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Os Barbosa Martins foram pioneiros na chamada região da Vacaria. E olha, para dar uma noção de escala para quem está nos acompanhando, a Vacaria era uma área imensa. Ela ia mais ou menos de Campo Grande até o Vale do Rio Ivinhema, lá no Mato Grosso do Sul. É um território gigante. Isso ilustra brilhantemente a evolução da família na região. Eles chegaram lá no século XIX, desbravando e ocupando terras vastas. No começo do século XX, já estavam abrindo grandes fazendas e rotas boiadeiras. O trabalho foi tão expressivo que eles ajudaram diretamente na fundação de núcleos urbanos importantes, como Rio Brilhante e Bataguaçu. Seção 5. O legado do gato preto. Domingos Barbosa Martins. E é no meio de todo esse desbravamento que surge Domingos Barbosa Martins, a figura histórica que deu origem ao famoso nome Gato Preto.
Ele não foi só um fazendeiro com muitas terras, ele foi um estruturador da economia regional. Ele ajudou a criar as rotas boiadeiras e montou pontos de apoio super importantes para viajantes e tropas de gado, o que foi o motor do avanço daquela região inteira. Para colocar isso em perspectiva, lá em 1914 ele construiu um sobrado que ficou tão imponente e famoso que acabou virando um marco na cidade. Chegou até a ser usado como sede administrativa. É literalmente a história da família sendo esculpida em pedra e cal. Além disso, esse braço dos Barbosa Martins teve um impacto imenso na história política do Mato Grosso do Sul. Apenas relatando os registros históricos, nomes de peso como Vespasiano, Wilson, Plínio Barbosa Martins, Celina Martins Jalade e Enio Martins estão todos aí. Figuras que assumiram papéis administrativos e políticos inegáveis e que estão travados na história da região. Seção 6. Celebrando o passado e presente. O trabalho profícuo de uma família. Trazendo tudo isso de volta para o jantar, a gente percebe por que fazer essa homenagem justo no Dia do Trabalho faz tanto sentido. De um lado, a gente tem aquele trabalho brutal e pioneiro dos antepassados que abriram fazendas e cidades no peito e na raça. Do outro, a gente celebra o trabalho profícuo, extremamente detalhista e cheio de amor da vovó Preta, que através da dedicação dela, mantém as raízes dessa mesma família vivas hoje. É incrível ver como o trabalho assume formas diferentes, mas igualmente poderosas. Por isso que a imagem do gato preto é tão mais do que uma curiosidade histórica. Olha só esses artesanatos e enfeites na mesa. O apelido do patriarca foi transformado num símbolo super carinhoso e familiar. É o passado traduzido fisicamente para o ambiente de uma casa moderna. E ver esse ciclo se renovar é a melhor parte. Com a chegada da pequena Ayla, agora em julho, a gente fica com aquela pergunta gostosa na cabeça. Como essa nova vida vai carregar e transformar essa herança inteira de força, pioneirismo e, acima de tudo, união? Bom, a gente sabe que essa história maravilhosa com certeza vai continuar sendo escrita com muita galhardia. Muito obrigada a todos por acompanharem a nossa análise de hoje.